Oi, quinto ano! Vamos agora para a nossa aula de português, tá bom? Então, vocês peguem o livro de vocês e abram na página 106, tá bom? Para vocês iniciarem uma leitura. Mas antes de iniciarem a leitura, vocês vão ler o título desse texto e observar a imagem também, né? Então, o título fala bem assim: o burro carregado de sal e o burro carregado de esponja. Então, só ao ler o título do texto, né, observar a imagem, vocês conseguem adivinhar qual é o assunto que o texto vai tratar? Então, vocês parem um pouquinho, pensem, para ver se vocês conseguem mesmo adivinhar do que vai tratar, né, esse texto, tá certo? E depois vocês façam a leitura do texto, que também é bem interessante. E depois que vocês realizarem a leitura do texto, vocês vão para a atividade, né? Responder a atividade que é relacionada ao que vocês leram no texto, tá bom? E depois vocês vão para aprendendo um pouco mais ainda na página 107, que na verdade é relembrando, né, o que nós já vimos, né, durante o ano letivo. Essa parte do livro sempre relembra um pouquinho do que a gente já aprendeu, não é? Então, vocês, né, na primeira questão aí do relembrando, não é? Vocês vão observar um quadro, como nós já estudamos, né? Os verbos terminados em ar pertencem à primeira conjugação, os verbos terminados em e pertencem à segunda conjugação e os verbos terminados em ir pertencem à terceira conjugação. Bem dessa forma, tá bom? Vamos observar agora mais de perto. Vocês vão observar no quadro que o quadro tem a palavra mudar. Então, mudar termina com ar. Então, mudar, vocês vão escrever na primeira conjugação, tá? No quadro da primeira conjugação. E, por exemplo, a palavra comer, comer, termina com er, né? Então, comer, ele pertence à segunda conjugação, pois termina com er, não é? E a palavra ouvir, ouvir, ele termina com ir, né? Então pertence à segunda conjugação, a terceira, quer dizer, a terceira. Então, as palavras terminadas, né, em ar, primeira conjugação, os verbos terminados em er, segunda conjugação, e os verbos terminados em ir, terceira conjugação. Então, vocês vão fazendo da mesma forma. O verbo amar, amar termina com ar. Então, primeira conjugação. Amar. Amar, primeira conjugação. O verbo terminado em vestir. Vestir. Terceira conjugação termina com ir. Vestir. E o verbo terminado em prender. Prender. Prender termina com er. Então, segundo. E vocês aí continuam, tá bom? Completando o quadro, observando, né, as terminações de cada verbo, né? Se na primeira conjugação, na segunda ou na terceira, tá bom? Os verbos terminados em ar, primeira conjugação, terminados em er, segunda conjugação, terminados em ir, terceira conjugação. E vocês aí continuam, tá bom? Completando o quadro, observando, né, as terminações de cada verbo, né? Se na primeira conjugação, na segunda ou na terceira, tá bom? Os verbos terminados em ar, primeira conjugação, terminados em er, segunda conjugação, terminados em ir, terceira conjugação. E no 2, vocês irão completar as frases, tá bom? Com o verbo que está entre parênteses. Então, na letra A, o verbo que está entre parênteses é o verbo ver. Então, na letra A, tem a seguinte frase, né? A seguinte frase: ontem eu vi uma tartaruga, né? Então, assim, ontem está no passado, o verbo que está no parênteses é ver,
Então, você vai colocar o verbo ver no passado. Eu vi uma tartaruga. E agora nós vamos para os verbos, né, da terceira conjugação, que vocês também já vêm observando, né? O verbo da primeira conjugação termina em ar, da segunda termina em er, e o da terceira são palavras que terminam em ir, não é? São os verbos que terminam em ir. Então, é bem fácil para vocês entender, não é? Então, na página 108, vocês irão observar a conjugação do verbo, né? Nos tempos presente, passado, futuro, pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Vocês observam que pretérito é a mesma coisa que passado, tá certo? Então, primeiro vocês vão observar a conjugação do verbo partir, né? O indicativo no presente. Então, no presente, quando estamos conjugando, né? A primeira pessoa é eu parto. A segunda pessoa, né? Tu partes. Na terceira, né? Ele ou ela parte. Nós partimos. Vós partis. Eles ou elas partem. E já no pretérito, né? No pretérito imperfeito, que é passado, eu partia, né? Eu partia. Tu partias. Ele ou ela, né? Partia. Nós partíamos. Vós partieis. E eles ou elas partiam. Entenderam? E vocês vão fazendo essa conjugação aí, vocês irão aprimorando aí os estudos de vocês. Podem continuar aí fazendo as conjugações, né, do verbo partir no pretérito perfeito, no pretérito mais que perfeito, né? O pretérito é passado, o pretérito perfeito é o que passou, né? É o passado, ontem, o que aconteceu ontem, e o pretérito mais que perfeito é um passado um pouco mais distante, né? Um pouco mais além. E depois vocês vão para o futuro do presente, onde vocês vão conjugar o verbo partir, não é? Eu partirei, né? Tá no futuro do presente, eu partirei, o que vai acontecer ainda no futuro. Tu partirás, ele partirá, nós partiremos, vós partireis. Entenderam? Vocês vão fazer esse estudo nessa página, tá bom? Essa página é como se fosse uma página de estudo, de reforço, para vocês estudarem o que nós já vemos, né? Estudando, só para vocês não esquecerem. Então, depois da leitura, né, que vocês fizerem na conjugação dos verbos na página anterior, vocês vão para a atividade na página 109. Na página 109, na atividade, vocês irão observar no quadro, né? Vocês vão encontrar 4 palavras, né? 4 verbos da terceira conjugação e vocês irão circular, tá certo? Só 4 verbos da terceira conjugação e circular. Então, terceira conjugação termina como termina? Com ar, com ou com ir. Então, vocês irão observar e irão lembrar, tá bom? Então, no 2, vocês vão escrever, né? A pessoa, vocês irão escrever a pessoa, o tempo e o modo de verbo, né? Destacado. Então, por exemplo, na letra A, subiremos a escada. Subiremos, futuro. Quem está falando de quem? Está falando subiremos, então nós, né? Nós subiremos. Então, primeira pessoa do plural, né? Primeira pessoa do plural que está no futuro, né? No futuro do presente indicativo. E na letra B está escrito bem assim, reparto, olha, presta atenção o verbo, né? Reparto as uvas com você. Então, reparto, quem reparte, né? Eu, né? Então, eu, primeira pessoa no singular, né? Primeira pessoa do singular e está no tempo presente. Eu parto as uvas para você. Tá bom? Então,
A atividade é essa, bem simples, tá bom? Depois tem um texto que nós vamos fazer a leitura desse texto na próxima aula, tá certo? Vocês só respondem a atividade. Então é uma ótima atividade, um bom aprendizado aí para vocês.